Fala aí galera, meu nome é Douglas Araújo, esse aqui é o canal do O Jogo Esporte Clube e hoje vamos falar de Campeonato Mineiro, em especial de Atlético, América e Cruzeiro, as principais equipes aí do estado de Minas Gerais, os três times que estarão na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos destrinchar um pouquinho, falar rapidamente, né, do que foi a estreia dessas três equipes e o que se espera, né, dessa temporada de 2023 dos três times aí da Série A do Campeonato Brasileiro. E assim, aqui nós vamos, pela ordem que foram os jogos, né? Primeiro falar um pouco do Galo, depois vamos falar do Cruzeiro e por último vamos falar do América, né? Que foi o último time da capital a entrar em campo nessa primeira rodada. A gente vai falar um pouquinho do que foi o jogo, a respeito também dos elencos aí das equipes nesse começo de temporada e o que a gente pode esperar, né? O que a gente viu nesse primeiro jogo, nesses primeiros jogos e o que a gente pode esperar aí nas próximas rodadas aí do que a gente tem de esboço aí, vamos chamar de rascunho dessas equipes aí nessa primeira rodada do campeonato. E bom, vamos começar falando pelo Galo. O Galo que foi a primeira equipe aí dos três times da capital a entrar em campo, né? Entrou em campo na tarde de sábado contra a Caldense no estádio Independência. Um bom público lá no estádio, né? A torcida atleticana compareceu em peso para ver o primeiro jogo do time da temporada. E assim, o que a gente pode tirar aí desse primeiro jogo do Galo no ano, né? Acho que mais a questão de entrosamento, né? É algo que faltou um pouquinho ali a equipe nesse primeiro jogo. Claro, você tem aí diversos fatores, né? Como a questão da renovação do elenco, você tem ali muitos jogadores novos chegando e já entrando como titular nessa equipe. Caso de Bruno Fux, Paulo Henrique, o Edenilson. Você tem ali também o Paulinho, jogadores, alguns desses jogadores, né? Fora os que entraram ao longo da partida, como o próprio Patrick, o Igor Gomes, né, jogadores aí que vieram para essa temporada aí para compor o elenco do Galo. Então, o Eduardo Cudê ele ainda vai precisar trabalhar muito essa questão da parte tática da equipe. Né? Claro, a gente já tem ali um desenho, ali, um esboço daquilo que se espera que ele vai montar com a equipe do Galo. Né? A gente viu o time jogando muito ali no 4-1-3-2. Às vezes na defesa ali você tinha três defensores ali, os dois zagueiros, né? O Gemerson e o Bruno Fux, e ali o Dodô fechando essa linha de três defensores, liberando mais o Paulo Henrique para subir bastante, para atacar. Foi uma coisa que a gente viu muito o Paulo Henrique aparecendo muito pelas pontas. O Dodô também apareceu, às vezes, pelo lado esquerdo. Né? Então, assim, falta a questão ainda de entrosamento dessa equipe conseguir encaixar, mas é algo que com o tempo isso deve acontecer. Né? O Eduardo Cudê ele vai trabalhando isso aí nos próximos treinos, nos próximos jogos. A expectativa aí é de ver como que vai ser essa evolução desse elenco do Galo de 2023, né? Como que ele vai conseguir encaixar o Edenilson no esquema de jogo, o Paulinho no seu estilo de jogo. Né? Então, assim, fica aí essa expectativa para ver como o Kudê vai trabalhar essas peças que chegaram esse ano com as peças que já estão aí há mais tempo. Bom, vamos falar agora do Cruzeiro. O Cruzeiro que jogou também no sábado, mas jogou mais tarde, ali às 7 horas da noite, contra o Patrocinense. Né, conseguiu ter uma boa estreia. Né, parecia que seria uma partida mais tranquila, né, principalmente pelos dois gols ali nos primeiros 15 minutos de partida. Dava a entender que o Cruzeiro conseguiria ter uma vitória ali sem levar muitos sustos, conseguindo administrar, quem sabe ali fazendo mais dois ou três gols ao longo da partida, né? Porque querendo ou não, quando um time faz dois gols em 15 minutos, isso acaba empolgando o torcedor, né? Que assiste o jogo, né? Seja no estádio, seja em casa, e fica aquela expectativa do time fazer mais ali para conseguir ter um placar maior e mais tranquilidade na partida, né? Mas acabou os outros gols, perdão, acabaram não acontecendo, mas nada que impedisse a vitória do Cruzeiro, né? E aqui vale destacar, né, alguns pontos. A equipe do Cruzeiro me chamou muita atenção o fato de explorar muitas jogadas dos lados de campo, né? No primeiro tempo, nos melhores momentos, eu pude ver ali muitas jogadas acontecendo pelo lado esquerdo de ataque, no segundo tempo, as jogadas pelo lado direito.
né? O Cruzeiro que também passou por uma reformulação muito maior, né? Dos três times da capital, é o time que tem a menor média de idade, contratou muitos jogadores jovens para compor o elenco, jogadores aí com certa rodagem já na primeira divisão, algo que pode ajudar muito, mas fica aquela expectativa com relação a jogadores experientes, né? No caso do Nicão, que estreou muito bem, né? O Nicão que não teve uma boa temporada ano passado jogando pelo São Paulo, mas é um jogador de muita qualidade, né? As temporadas dele pelo Atlético Paranaense mostram isso, não é à toa que ele é um ídolo do Atlético Paranaense, considerado até por alguns torcedores um dos maiores jogadores da história do clube paranaense. Então, assim, pode somar muito para o Cruzeiro, né? Ele é um dos poucos jogadores ali experientes, né, acima de 30 anos, que tem ali na Toca da Raposa, né? Junto com ele você tem ali o Rafael, o Eduardo Brock e agora também o Gilberto, né, que é outro recém-chegado. E eu acredito que essa evolução do Cruzeiro vai passar muito por esse pilar desses jogadores experientes, né? Você ter ali, além dessa juventude toda que tem chegado nessa temporada, você ter esses jogadores experientes ali para tentar trazer um equilíbrio dentro de campo, né? É algo fundamental. Então vai passar muito por esse equilíbrio dos jogadores experientes, como o Rafael, o Brock, o Nicão e o Gilberto, que deve estrear nos próximos jogos, deve aí chegar para compor o elenco, que é uma boa contratação. O Gilberto é um jogador que entrega bastante gols aí na temporada, né? É só ver a temporada, principalmente que ele fez no Bahia, onde foi o último clube brasileiro que ele jogou antes de sair do país e agora voltar pro Cruzeiro. Então, assim, acho que a temporada do Cruzeiro ela pode ser boa, né? Vai passar muito por essa questão aí do que esses jogadores experientes podem agregar, né? Até para que eles possam assumir a responsabilidade e deixar esses jogadores mais jovens aí mais soltos, né? É algo que pode ajudar muito a equipe na sequência da temporada, né? Uma outra coisa que eu reparei muito na questão do estilo de jogo, do jogo que o Cruzeiro fez, né, foi com relação a um pouco de dificuldade que ele teve com relação à marcação sob pressão. Né? A equipe do Patrocinense, claro, né, não é uma equipe de primeira prateleira do futebol brasileiro, mas no segundo tempo ela pressionou mais o Cruzeiro, foi ao campo de defesa da equipe celeste, pressionou na saída de bola. O gol do Patrocinense saiu numa dessas jogadas em que a equipe pressionou, forçou o erro da defesa do Cruzeiro e assim conseguiu aproveitar a oportunidade para fazer o gol. Houve outros momentos ali da partida em que essa pressão chegou a funcionar, a equipe chegou a recuperar a posse de bola. Então é algo que a equipe do Cruzeiro precisa ter um pouco mais de atenção, precisa aprimorar melhor para quando chegar nos jogos ali da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, a equipe poder estar mais acertada e mais equilibrada nesse ponto de defesa que a princípio ali é o que chama a atenção na questão ali de uma pulga atrás da orelha que pode preocupar caso persistir. Bom, para fechar, a gente vai falar do América, né? Que dentre os três times foi o time que teve a vitória mais tranquila na estreia, né? A goleada fora de casa contra o Pouso Alegre por 4-0, né? Foi um jogo que eu consegui acompanhar do começo até o final, né? Nos primeiros minutos ali parecia que o Pouso Alegre ia conseguir fazer ali o fator casa com o apoio da torcida, né? Pressionou muito a América nos primeiros minutos, criou as principais chances ali nos primeiros 15, 20 minutos de partida, mas depois o América conseguiu, de certa forma, equilibrar as ações da partida, né? Durante boa parte do primeiro tempo, o Pouso Alegre teve mais a posse de bola, mas depois o América conseguiu deixar isso mais equilibrado e conseguiu depois transformar isso em gol, né? Com o principal destaque da partida, ao meu ver, que foi o Juninho, que jogou muito bem naquela partida, né? Participou ali de 2 gols, ali teve uma atuação magistral, ajudou muito também defensivamente, né? Ele que é uma das principais lideranças do América, né? Não é à toa que ele é o capitão da equipe, então isso assim mostra que ele tem ali a sua importância no elenco, a sua importância dentro do time, né? Não só pela questão, né, de ser uma liderança de capitão, mas também tecnicamente, né? Já que, ao meu ver, ele foi o melhor em campo, né? No segundo tempo, a América soube aproveitar mais as oportunidades que teve, tanto que fez depois aí mais 3 gols na segunda etapa. É o time aí que tem mais tranquilidade com relação, se comparado ao Atlético e Cruzeiro, porque é uma equipe que não mudou tanto assim, né, da temporada passada para essa.
tiveram ali algumas contratações pontuais, mas a base do time ali comandado por Wagner Mancini segue basicamente a mesma, algo que ajuda nesse começo de temporada, o América que vai ter o Campeonato Mineiro e a Copa Sul-Americana, né, e mais pra frente aí Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas uma coisa que me chama a atenção que pode ser preocupante para o América não é nem com relação a esquema de jogo, mas sim com relação ao elenco, né, que é um elenco, ao meu ver, um pouco envelhecido. Né? Você tem ali a média de idade do América é a maior ali dentre os três times da capital mineira, né, com 28,5 ali de média, 28,5 ali de média de idade, algo ali que pode pesar muito mais para frente, né, ao longo da sequência da temporada, ainda mais numa temporada em que a equipe vai ter 4 competições para disputar, então é algo que precisa ser ligado o sinal de alerta, né? Se não me engano ali da equipe que entrou em campo para jogar contra o Pouso Alegre, metade do time já tem mais de 30 anos, né? É o caso do Matheus Cavicchioli, é o caso do Nino Paraíba, é o caso do Alê, é o caso do Aloísio Boi Bandido, o caso do Felipe Azevedo. Então, assim, só aí, assim, de cabeça são... E o Juninho, né? Foram 6 jogadores aí que com a idade acima de 30 anos. Então, assim, é algo que o América precisa buscar aí ter um melhor equilíbrio entre experiência e juventude, até para que ao longo da sequência da temporada possa ter elenco que aguente jogar as 4 competições, né, para que isso não prejudique, por exemplo, a campanha no Campeonato Brasileiro. Né? É algo que assim é preciso buscar esse equilíbrio, né? E aí eu puxo agora a opinião que eu vi esses dias do Samuel Rezende, que é setorista do América pro portal Super Esportes, né, do estado de Minas. Ele que chamou a atenção aí para os jogadores da categoria de base que estão disputando a copinha, né? O América, que é finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tem jogadores ali que podem ser aproveitados no profissional, e o Samuel Rezende chamou muito essa atenção assim de jogadores ali que podem integrar esse time profissional. Então eu acho que assim vai precisar, o América vai precisar recorrer à base ao longo da temporada aí para conseguir buscar esse equilíbrio, porque muitos jogadores assim com uma idade um pouco mais avançada numa temporada em que você vai jogar 4 competições é algo que você precisa rever ao longo da temporada, até para que você não desgaste tanto o seu elenco assim de uma maneira muito rápida, né? Dependendo aí de como for o andamento da temporada, vai precisar priorizar algum tipo de competição, e aí vai precisar colocar na balança como que vai ser utilizado o elenco, né? E aí é preciso ter elenco de qualidade para que não haja uma perda tão grande assim nas outras competições, né? Então, essa é a análise que eu tenho assim com relação ao América, e é isso aí, meus queridos. Quero saber aí de vocês, qual a expectativa de vocês aí para as temporadas de Atlético, Cruzeiro, do América, o que você acha da questão do elenco dessas equipes, daquilo que elas apresentaram na primeira rodada e da expectativa de vocês aí ao longo do ano. Já aproveita e se inscreve aí no nosso canal, vem seguir aí o Jogo Esporte Clube aqui também no YouTube. Vou procurar fazer aí sempre pelo menos um vídeo por semana para comentar aí sobre a rodada, a evolução que esses elencos vão ter ao longo da temporada, e espero pela sua companhia no próximo vídeo. Valeu, um abraço.